Boa noite a todos, é muito bom estar com você mais uma vez nessa noite, para juntos louvarmos ao Senhor, engrandecermos ao seu nome. Às quintas-feiras nós estamos juntos no Zoom, às 19 horas, onde temos feito um tempo de estudo bíblico e oração, e ao domingo nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, às 19 horas. E é bom receber você aqui mais uma vez, e o nosso objetivo, o nosso intuito é de louvar ao Senhor, engrandecer ao seu nome. Esse é também um domingo especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E desde já nós queremos dedicar a todos os pais da nossa igreja local, aqueles que nos acompanham nessa noite, um feliz Dia dos Pais. Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês e pelo exemplo que vocês têm sobre as nossas vidas enquanto filhos, sobre as nossas vidas enquanto igreja local também. A primeira canção nós queremos engrandecer ao nome do Senhor. E nessa canção nós dizemos que Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa salvação, a nossa segurança. São verdades que nós queremos bem dizer, que nós queremos cantar nessa noite. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, louvemos
engrandecemos ao Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Abba Pai, hoje aqui. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Abba Pai, hoje aqui. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, te adoramos, Abba Pai, hoje aqui. Quem é como
Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? A resposta a essa última pergunta dessa canção, nós sabemos que não há ninguém como o nosso Deus. E nele, em todas as circunstâncias, nós podemos confiar, nós podemos estar seguros, nós podemos estar firmes nele. E a nossa fé nele, ela não é abalada. É disso que nós cantaremos nessa próxima canção. É certo que nós, ao iniciar esse ano, pensávamos no Dia dos Pais de uma forma diferente, como estamos celebrando esse ano. Uns afastados dos outros, não podemos estar aqui com os nossos bancos cheios, comemorando esse dia tão especial. Mas nós temos a plena convicção e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele conhece todas as coisas, e por isso que nós declaramos que nele nós não seremos abalados. Vamos juntos cantar essa canção. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos sem fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
Nesse momento nós vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor falar conosco. Antes disso, o Rogério vai estar orando, mas nós gostaríamos apenas de lembrar a nossa oportunidade de ofertar ao Senhor, e vai aparecer aqui as informações da nossa conta corrente da igreja local, e aqueles que têm o desejo no seu coração de contribuir com seus dízimos, ofertas, podem fazer através dessas informações. Vou pedir para o Rogério nesse momento estar orando, e logo em sequência nós ouviremos a palavra do nosso irmão Gésio. Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui, com os nossos dons e talentos, louvando, engrandecendo o teu nome, através dos cânticos, dos louvores. Também nossos irmãos em casa têm esse privilégio também de estar cantando, te louvando. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento, que parte dos lábios que confessam o teu nome. Pai, neste momento também queremos ouvir a tua palavra, a tua voz, e pedimos a tua bênção, a unção do teu Santo Espírito sobre a vida do nosso irmão Gésio, que ele fale usado pelo teu Santo Espírito nessa noite, que vidas possam ser impactadas, desafiadas, que a tua palavra venha incomodar, venha desafiar pessoas nessa noite, a uma consagração de vida, uma aproximação para perto do Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos, e entregamos tudo aos teus cuidados, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. É um grande prazer, uma grande alegria poder voltar a falar em mais uma live da Casa de Oração aqui em Maria Ortiz. E eu quero manifestar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade. E também, nessa oportunidade, dizer do meu desejo de que essa palavra que queremos transmitir nessa oportunidade seja algo que venha falar ao seu coração. Eu quero te convidar para abrir comigo a palavra de Deus no Salmo de número 139. Salmos de número 139. Se você que está em casa, você pode pegar a sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura. Diz assim esse salmo: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos de mim, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.
Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que aborrecem, ou aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero usar esse salmo nesta manhã, ou nessa oportunidade, nesta noite, para falar sobre 3 atributos exclusivos de Deus, que são a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. O autor desse salmo foi Davi. Eu gosto sempre de lembrar a respeito dos personagens que tem no texto. E nós temos aqui Davi, o menor dos filhos de Jessé, aquele que era o pastor de ovelhas, e aquele que, sendo ele o menor e tendo uma aparência até um pouco mais humilde, mais simples, Deus o levou para o trono de Israel e ele foi ungido rei de Israel. Interessante é que é atribuído a Davi a autoria de pelo menos 73 salmos. E a gente vai observar em muitos deles que aquilo que Davi escrevia, aquilo que ele compunha, porque os salmos eram cantados e eram tocados pelos instrumentos da época, a gente vai perceber que tudo que ele fazia tinha tudo a ver ou era relacionado à sua intimidade, à sua comunhão, à sua experiência com Deus. Eu gosto de lembrar alguns desses salmos porque a gente vê Davi em situações difíceis, em situações de louvor, em situação de gratidão, enfim. Quando nós olhamos o Salmo, por exemplo, o Salmo 19, ele fala da grandeza de Deus, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vai para o Salmo 23, você vai ver que Davi está falando da sua experiência de pastor de ovelhas. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele gozava de uma intimidade com o Senhor. Quando você vai para o Salmo 40, você vai ver Davi dizendo: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Mas também, quando você vai para o Salmo 51, você vai perceber que Davi escreve esse salmo para confessar o seu pecado. E quando você vai para o Salmo 62, você vai ver o sentimento de Davi quando ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E nós temos muitos desses salmos que Davi escreveu, nós temos eles também hoje, que são acompanhados por instrumentos e cantados no nosso meio, como por exemplo o Salmo 23, como o Salmo 142, quando diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Então é muito interessante observar que aquilo que Davi escreveu no passado era resultado do relacionamento que ele tinha com Deus. Feitas essas considerações, eu quero então observar esses 3 atributos de Deus que Davi nos mostra nesse salmo. Davi começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. O quanto isso é profundo, a gente, como Davi, lembrar e reconhecer que o nosso Deus é capaz de nos sondar lá no íntimo daquelas coisas que nem mesmo nós sabemos, e que o nosso Deus, Ele nos conhece. A grande diferença, às vezes, de pessoa para pessoa, é como essas pessoas se relacionam com Deus e como que elas se sentem ao saber e ao lembrar que Deus, que é um Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é um Deus onisciente, que Ele está a todo instante a nos ver e que Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele disse: tu me conheces. Para Davi, isso não era algo assustador. Muito embora Davi fosse pecador, como você e eu,
Davi tinha consciência de quem era Deus, o Deus de perdão, o Deus de amor, o Deus também do juízo, mas ele tinha esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então ele diz: tu me sondaste e me conheces. O versículo 2 diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Então o nosso Deus conhece inclusive aquilo que nós pensamos. E Ele sabe de tudo a nosso respeito. E Ele diz: cercas o meu andar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Enfim, Deus sabe, Ele conhece todas as coisas a nosso respeito. Ele conhece todas as coisas. E aí, quando nós pensamos nisso, nós somos levados a pensar também de como nós temos vivido, do que nós temos pensado, do que nós temos falado, do que nós temos sentido. Deus conhece os nossos sentimentos, Ele consegue aprofundar em tudo isso. Não precisamos dizer nenhuma palavra, Ele sabe tudo. Tanto é que nós temos toda a liberdade de orar a Deus em silêncio, sabendo que Ele consegue saber o que nós estamos sentindo e falando com Ele. Eu louvo a Deus por isso. Mas por outro lado, existem aquelas pessoas que têm vivido sem ter uma comunhão com Deus, mesmo sabendo que Deus conhece todas as coisas. Essas pessoas, com certeza, elas não têm vivido em paz por saber que Deus sabe o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas falam, e mesmo sem falar, Deus sabe todas as coisas, e isso faz um mal enorme. Por quê? Porque os seus atos e as suas atitudes são reprováveis por Deus, e também elas não têm o verdadeiro conhecimento e o sentimento da intimidade que pode ter com Deus. Então, vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que é um Deus onisciente. Ele nos conhece, Ele te conhece, e Ele sabe de tudo a nosso respeito. E aí, ele continua dizendo: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Então ele diz que Deus, esse Deus que sabe e que conhece todas as coisas, Ele também coloca como que um muro de proteção, porque Ele não somente conhecia Davi, Ele não somente nos conhece, mas Ele sabe também de tudo aquilo que pode nos acontecer e que nós não sabemos. Então, Davi entende que esse conhecimento de Deus é um conhecimento protetor. Essa onisciência de Deus traz para ele segurança. E é isso que ele diz para Deus, e que esse sentimento ou essa ciência é algo tão maravilhoso que ele não tem como entender, alcançar, atingir, porque isso é algo grandioso demais para que Davi pudesse entender. E isso acontece com certeza conosco também. Nós não conseguimos aprofundar nessa grandeza do conhecimento e da onisciência de Deus. Mas Davi não para aqui na onisciência de Deus. Davi, ele vai falar agora do versículo 7 a 12, da onipresença de Deus. E quanto à onipresença, ele começa dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então aqui Davi, nesses versículos, ele está falando da onipresença de Deus. E aí, Davi entendia que isso também era algo para ele de extrema importância,
e que ele não precisava de ter medo da presença de Deus, ele tinha comunhão, ele se sentia protegido por essa onipresença de Deus. Eu gosto de lembrar de algumas pessoas, inclusive da Bíblia, que por alguns momentos eles tiveram, de certa forma, eles tentaram fugir de Deus. Eu me lembro aqui do profeta Jonas, aquele homem profeta de Deus, que Deus mandou que ele fosse pregar em uma cidade, e ele pegou justamente um meio de condução, de viagem, uma embarcação, no sentido contrário daquilo que era o mandamento de Deus, daquilo que era a vontade de Deus. Só que Deus estava presente, o Deus que não tem como fugir da sua presença. Jonas experimentou fugir de Deus, e ele acabou exatamente dentro do ventre de um grande peixe. Mas sabe o que é precioso nisso? É que mesmo na contramão da vontade de Deus, esse Deus onipresente estava com ele lá no ventre do grande peixe, e ouviu a sua oração, ouviu a sua voz, e esse Deus o restaurou. Por isso eu queria te encorajar hoje, nessa ocasião, a pensar nisso, que às vezes nós podemos até estar como que na contramão da vontade de Deus. Às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Mas Deus não desiste de nós, e Ele nos ouve, e em tempo oportuno nós podemos recorrer o socorro de Deus. E esse Deus que conhece todas as coisas e que está presente em todos os lugares, esse Deus está sempre pronto a nos ouvir e nos restaurar. Uma outra pessoa da Bíblia que, de certa forma, estava preocupado ou não estava feliz com a presença de Deus, foi Jacó. Nós conhecemos a história de Jacó. Ele que tinha enganado seu pai, o seu irmão, teve que fugir de casa, e ele, nessa viagem de fugitivo, ele teve que parar para dormir lá em Betel. E lá naquela noite, ele tendo uma pedra como travesseiro, ele teve uma visão. E nessa visão de Deus, ele via os anjos de Deus descendo, subindo, ou subindo e descendo naquela escada. E quando ele acorda dessa visão, ele acorda assustado e diz: na verdade, o Senhor estava aqui, eu não sabia. E o pior que ele disse: quão terrível é esse lugar. A presença de Deus era algo terrível para Jacó. Alguém que estava fugitivo, alguém que não soube esperar as promessas de Deus, e agora, quando ele percebe que Deus está presente, ele acha esse lugar terrível. E eu quero te dizer mais uma vez, às vezes, mesmo nós achando que a presença de Deus não é agradável, ou que seja terrível, Deus continua presente com esse conhecimento da sua onisciência, para nos proteger, para nos cercar de cuidados, para cumprir o plano dele na nossa vida, assim como ele fez com Jonas, assim como ele fez com Jacó. E eu louvo a Deus que, ao perceber essas verdades, nós podemos mais uma vez entender que Deus não desistiu de Jonas, que Deus não desistiu de Jacó, e que Deus não desiste de nós. Então, nesse atributo exclusivo de Deus, Davi, ele está dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. E ele fala: se eu fizer a minha morada na região dos mortos, o Senhor está também. Ou seja, Deus está em todos os lugares. E quando nós falamos de onipresença, é que o Senhor Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí ele entende que essa onipresença de Deus, no versículo 10, que ele diz: até ali a tua mão me guiará
e a tua destra me susterá. A gente percebe então que essa onipresença também, ela é protetora. O propósito de Deus, nesses atributos dele, é de nos proteger, é de nos sustentar, porque Ele conhece e Ele está presente em todos os lugares. E é maravilhoso observar quando Davi disse: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ele está dizendo que a noite e o dia para Deus é a mesma coisa. Deus não se prende à escuridão. Deus, Ele consegue ver, enxergar a noite como se fosse dia. E aí, Davi então vai mostrar para nós o terceiro atributo exclusivo de Deus que está inserido nesse salmo. Quando vai a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele diz o seguinte: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi agora, nesses versículos, ele vai falar da onipotência de Deus. E ele vai usar exatamente, a princípio aqui, a formação do ser humano. Ele disse: olha, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E ele vai engrandecer então as obras de Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então ele começa a falar da sua formação quando ele estava lá no ventre da mãe. E ele vai mostrando que quando não existia nada, era algo informe, Deus estava cuidando de tudo. Isso nos leva então a pensar e a sentir que o nosso Deus se importa conosco, que o nosso Deus, nós somos um ser programado por Deus. Ele vai cuidando de cada formação, de cada pequeno detalhe que nós podemos considerar, chamar de pequeno, mas que é algo um tanto profundo. Tanto é que Davi fala sobre isso, mas é importante lembrar do interesse de Deus, do cuidado de Deus e da onipotência de Deus em nos formar. E quando nós olhamos para a formação do ser humano, aquilo que a ciência consegue nos falar, a quantidade de células que nós temos, enfim, tantas coisas que Deus fez no nosso corpo, é que nós vamos começar a entender a profundidade dessa criação do ser humano que Deus fez para honrar e para a sua glória. E Davi então diz: olha, eu estava ainda em condição informe, mas o Senhor estava cuidando, o Senhor estava cuidando de cada detalhe. E é importante que Davi diz o seguinte, no versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus tem um livro, onde Ele escreve tudo a nosso respeito, até ou desde quando não havia nada, mas Deus está escrevendo tudo a nosso respeito. Esse é o cuidado do nosso Deus. Isso é a onipotência do nosso Deus. Deus tem todo o cuidado. Esse Deus é um Deus onipotente. E aí, Davi no versículo 17, então ele exalta a Deus por isso. Ele diz: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo.
Davi, então ele entende essa onipotência de Deus, essa grandeza de Deus, e nós vamos então perceber que esses 3 atributos de Deus, eles existem, eles são exclusivos de Deus, e nós podemos perceber que eles são todos para trazer benefícios para nós, e que nós não precisamos de ter medo do fato de Deus saber tudo a nosso respeito, dele estar presente em todos os lugares que nós estamos. O fato é que nós precisamos sim viver uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento de pai e filho, de filho e pai, para podermos agradar ao nosso Deus em gratidão pelo que Ele tem feito para nós. Porém, como já dissemos, tem aquelas pessoas que eu não tenho prazer em saber da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, porque isso lhes faz mal pelo o estilo de vida que elas têm vivido. Mas é importante lembrar mais uma vez que nós podemos recorrer ao nosso Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. E sabe, Davi, ele vai terminar esse salmo falando dos inimigos de Deus, daquelas pessoas que falavam malvadamente contra Deus, daquelas pessoas que tomavam o nome do Senhor Deus em vão. E Davi então ele diz: Senhor, essas pessoas são suas inimigas, e eu também os tenho por inimigos, porque eles falam mal do Senhor, eles tomam o nome do Senhor em vão, eles te perseguem. Então Davi disse: eu também os tenho por inimigos. Mas mesmo Davi expressando esse sentimento nesses salmos, ele vai dizer uma outra coisa: Senhor, mesmo assim, sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ao saber, ao pensar, ao falar sobre a onisciência de Deus, sobre a onipresença de Deus, sobre a onipotência de Deus, ao expressar o seu sentimento contrário aos inimigos de Deus, ele se coloca mais uma vez diante de Deus para que Deus pudesse sondá-lo e ver se havia alguma coisa ruim e que pudesse guiá-lo. Eu convido você nessa oportunidade a pensar assim. É claro que na nossa vida, todos os dias, nós precisamos de fazer correções. E nada melhor do que nós pedirmos ao Senhor para nos sondar, porque Ele vê, Ele conhece todas as coisas. E ninguém melhor do que Ele para nos restaurar e nos guiar a cada dia na nossa jornada aqui nesse mundo. Eu não posso terminar essa mensagem sem chamar a sua atenção nessa ocasião. Deus é onisciente. Eu queria que você que me ouve nessa oportunidade pensasse uma coisa. Esse Deus onisciente, que conhece todos os seus caminhos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, sem que haja uma palavra na sua boca, Ele sabe tudo. Esse Deus sabe se você está salvo ou se você está perdido. Esse Deus sabe se naquele dia que você, quem sabe, levantou a sua mão, naquele dia que você disse que teria aceitado Jesus Cristo, o Evangelho pregado ao seu coração, se isso foi algo real na sua vida, ou se isso foi simplesmente da boca para fora, se foram simplesmente palavras. Por isso eu queria que você pudesse fazer uma avaliação, se aquilo que você fez um dia como decisão foi algo real, porque você pode estar enganando a si mesmo. Você pode, às vezes, estar frequentando uma igreja evangélica, você pode estar indo à casa de oração ou qualquer outro lugar onde se prega o Evangelho, sendo contado na fileiras daqueles que são membros de uma igreja local, que participa e quem sabe de algum ministério da igreja local, mas que nunca teve o seu nome escrito no livro da vida.
E Deus sabe disso. E você pode estar se enganando, pensando que você vai estar na eternidade um dia com Cristo, e pelo contrário não vai. Esse Deus onisciente sabe de todas as coisas. Esse Deus onipresente, Ele está em todos os lugares onde você vive. E aqui eu chamo a atenção para ambas as pessoas. Aquelas que são salvas, que têm certeza de vida eterna, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e aquelas que não têm. Porque se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você já nasceu de novo, e você frequenta lugares que são desagradáveis à presença de Deus, eu quero dizer para você que Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, e Ele está presente, Ele está te vendo onde você tem frequentado. E aqueles que ainda não nasceram de novo também, às vezes você tem até uma vida exemplar, bonita, mas não adianta você não frequentar certos lugares, não ir a certos encontros, mas não ter nascido de novo, não ter ainda a salvação em Cristo, porque a salvação não é pelas obras, é por graça, é pela misericórdia de Deus. Então avalia isso na sua vida, para ver se você realmente está vivendo de modo que pode agradar a Deus, mas se realmente você já nasceu de novo, se você já tem Jesus como o seu Salvador pessoal. E eu queria lembrar aqui, voltando a esses atributos de Deus, eu queria fazer aqui um link com aquilo que nós estamos vivendo no nosso mundo atual. Nós estamos passando por um momento de crise, de pandemia. Nós estamos vendo como que nesses meses, esses primeiros meses do ano, tantas coisas mudaram. E nisso a gente foi conhecendo e sendo surpreendido por muitas coisas. E nós conhecemos pela palavra de Deus a respeito da multiplicação da ciência. E hoje a gente começa a observar como que o sistema que nos cerca tem sido contra Deus, contrário aos valores de Deus. E eu estava vendo essa semana um vídeo que me chamou muito a atenção, e eu já pensava em falar nesses salmos, e foi uma coincidência muito interessante. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver, mas uma repórter brasileira, ela foi fazer uma reportagem na China, e nós sabemos que a China é um país de regime totalitário, e ela entrou numa loja piloto, onde a pessoa entra nessa loja, não tem nenhum funcionário, e essa pessoa, quando ela vai entrar na loja, ela para diante de uma câmera e apresenta o celular, e ela tem um reconhecimento facial. E essa pessoa entra na loja e ela compra o que quiser. E quando ela está na loja, quando ela se apresenta, se ela der um sorriso, ela tem desconto. Por quê? A finalidade desse sorriso era para que ela tivesse um reconhecimento melhor, tivesse mais informação a respeito dessa pessoa. E eles não estão controlando essa loja com muitas câmeras por causa de furto. Eles não têm essa preocupação. Quando as pessoas andam pela loja e fazem suas compras e que elas vão sair, ali elas olham para a câmera e aquela câmera as identifica, e então tudo que elas compraram também é identificado e já é descontado direto na sua conta bancária. E essa repórter, ela continua fazendo a sua reportagem pela cidade, e ela mostra que a China tem 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país para controlar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Veja bem que o nosso país tem um pouco mais de 200 bilhões de habitantes, ou 200 milhões de habitantes. Então, a China tem quase o número de câmeras que os habitantes do Brasil. E aí eu achei interessante que essa repórter,
ela andando pela cidade, ela mostrou, porque ela não estava cadastrada no sistema da China, mas mesmo assim pela cidade ela chegou num determinado lugar em que a câmera identificou que ela era mulher, identificou a idade dela, acertou, e identificou também a altura dela. E ela finaliza então a reportagem dizendo que um país que tudo vê, que tudo sabe, também controla tudo. E como eu estava pensando nesse salmo, então, eu pude entender e fazer uma observação de que não é bem assim. O nosso Deus, Ele não precisa de nenhuma câmera para poder ver quem nós somos e o que fazemos. Ele não precisa de nenhum software para poder nos sondar. Ele conhece porque Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. E o nosso Deus, Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Mas tem algo que a China, ou muita coisa que a China não tem, mas muito especial. O nosso Deus pode tudo. Um país comunista, totalitário, não pode tudo. É claro que o propósito deles é controlar a população, é ter o poder nas mãos. Porém, o nosso Deus faz tudo isso para nos proteger, para nos cercar de cuidados. O nosso Deus, Ele nos ama. Ele não tem esse sentimento totalitário. Ele faz tudo isso porque Ele nos ama. E eu agora, então, eu não poderia deixar de nessa oportunidade, porque eu não me aprofundei, eu sou muito limitado para me aprofundar nesses salmos. Mas eu não gostaria de terminar sem falar algo sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. O que eu quero dizer para você que me ouve, quem sabe no domingo à noite ou oportunamente nesse vídeo, que ele pode te alcançar em algum momento, é o seguinte: é que esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus que emprega esses atributos em nosso benefício, esse Deus fez mais do que isso. Ele se encarnou, Ele se tornou um de nós para ser o nosso Salvador. Esse é o nosso Deus. E quando a gente percebe a grandeza desse Deus, a gente não consegue entender, assim como Davi disse que não conseguia compreender esses atributos de Deus, nós não conseguimos entender por que desse Deus nos amar. Nós nunca tivemos nenhum atrativo, nada que fosse agradável a Ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Diz que o homem, ele é podridão pura, ele se corrompeu totalmente. Esse Deus não teria nenhum motivo para nos amar. E é por isso que nós não conseguimos entender esse amor, mas nós podemos senti-lo. E Deus então, Ele se encarnou, esse Deus grande, onisciente, onipresente, onipotente, Ele se encarnou, se tornou um de nós, para viver a nossa realidade. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele sendo rico, por amor de nós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ou seja, o Senhor Jesus é Deus eternamente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele abre mão de estar no céu, junto do Pai, e Ele se encarna e nasce aqui como um ser humano. E aqui Ele vive, experimenta o que é ser pobre, o que é sofrer, o que é de ser desprezado, o que é ser caluniado. Ele se deixa levar por tudo isso, por nos amar, para viver a nossa realidade. E por fim, o Senhor Jesus foi à cruz, onde você e eu deveríamos estar. E ali, Ele pagou o preço do nosso pecado para nos resgatar. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Jesus fez tudo isso por nos amar.
Ele sofreu os açoites, ele sofreu o desprezo dos homens, ele sofreu as bofetadas, ele levou uma lancetada do seu lado. Jesus sofreu tudo isso por nos amar e por fim, lá no Calvário, a Bíblia nos diz que ele rendeu o espírito, ele se entregou, ele morreu ali na cruz. Dali, ele foi à sepultura, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltou para o céu. Ele está no trono, de onde ele governa o mundo, de onde ele está junto do Pai, aguardando aquele momento que ele vai voltar para nos levar. Agora, o importante, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que se encarnou por nos amar, para nos resgatar, ele tem outro atributo exclusivo, que se chama justiça. Todos nós um dia iremos prestar contas a esse Deus. Todos nós. Ninguém vai ficar de fora. Todos nós um dia iremos prestar contas a esse Deus, e aí vem aquele momento desse Deus que sabe todas as coisas, revelar aquilo que às vezes pessoas têm se deixado levar pela mentira, por tentar enganar a Deus, porque você engana as pessoas, mas um dia todos estaremos diante desse Deus. E eu estou te dizendo isso para finalizar as minhas palavras, porque tem algo que eu gostaria que você pensasse comigo nessa ocasião. Davi disse que na formação dele, e por que não dizer de todos nós, o nosso Deus, ele com todo aquele cuidado de cuidar de cada detalhe da nossa formação no ventre da nossa mãe, Davi disse que Deus, ele ia escrevendo no seu livro a cada detalhe, as coisas iam sendo formadas e Deus escrevia, ou Deus escreve no seu livro, porque isso não acontecia só com Davi, acontece com todos nós. E eu queria chamar a sua atenção para esse livro onde tudo a seu respeito está escrito, na sua formação no ventre, mas também depois do ventre. Aquilo que você já fez na sua vida, de bom, de boas obras, de ajudar o próximo, enfim, de ser uma boa pessoa, de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, enfim, tudo está escrito no livro de Deus. Mas também, nesse mesmo livro, está escrito tudo de ruim que você já fez. E sabe, eu queria dizer para você, confessar uma coisa para você. Eu tenho certeza que nesse livro, se colocar numa conta de débito e crédito, no meu nome, o débito vai ser muito maior do que o crédito. As coisas que eu já fiz de ruim são muito maiores do que as coisas que eu posso ter feito de bom. Então, existe como que um conta corrente. E eu queria então que você acompanhasse comigo a última leitura de hoje, para você lembrar então de que tudo está escrito a seu respeito, e no juízo final haverá um julgamento. E olha o que diz o livro do Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 11 até o 15, diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Veja bem que os livros se abriram. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Veja bem, então, que vai acontecer um juízo final. E nesse dia, esses livros serão abertos. Esses livros onde estão escritos tudo, ou está escrito tudo a nosso respeito. Desde a nossa formação no ventre. E depois do ventre. Depois que nós nascemos, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Depois, quando nós já temos a consciência do bem e do mal, as nossas inclinações, as nossas atitudes, as nossas obras, tudo está escrito por esse Deus que vê, que sabe e que pode todas as coisas. E um dia nós teremos que prestar contas a esse Deus. Eu tenho algo a dizer para você nessa oportunidade. Se eu fosse ser julgado como está aqui, como diz o versículo 12, que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se eu fosse ser julgado dessa forma, eu estaria perdido. Graças a Deus que Ele nos deu a compreensão da palavra dEle, de nós podermos entender que todos aqueles que nasceram de novo, não serão julgados pelas suas obras, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O meu pecado foi julgado na cruz de Cristo, Ele pagou o preço e eu aceitei isso, eu nasci de novo. O Senhor Jesus é o meu representante diante da justiça divina. Esse livro será aberto não para que Deus se lembre das nossas obras. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas Ele será aberto para que as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas perdidas, possam ver e saber, lembrar de que elas nunca nasceram de novo, que elas nunca aceitaram a salvação em Cristo. E por causa disso, elas estarão ali para serem julgadas mediante os seus atos, os seus feitos, e com certeza serão condenadas. Desculpem. E aí, esse texto termina o seguinte, que foram abertos os livros, mas também foi aberto um outro livro, que é o da vida. E diz que todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Isso se chama, como diz a palavra, segunda morte. Isso se chama juízo final, onde todas as pessoas perdidas dobrarão o seu joelho diante de Deus e serão lançadas no lago de fogo, porque elas serão julgadas pelas suas obras. Sabe, o nosso desejo nessa oportunidade é que você que nos ouve não tenha que chegar nesse dia na presença do juiz para ser julgado, porque aqueles que nasceram de novo estarão juntos com Ele para julgar. Quem será julgado nesse dia serão as pessoas que não nasceram de novo, que não têm a salvação, que serão julgados pelas suas obras, que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Serão abertos esses livros. E essas pessoas, os nomes delas não estarão no livro da vida. E elas serão julgadas pelas suas obras. A minha pergunta para você, nessa noite, para terminar: o seu nome está escrito no livro da vida? Com certeza ele está escrito nos livros. Aqueles livros que dizem tudo a seu respeito desde a sua formação. Todas as suas obras. Mas o seu nome está escrito no livro da vida? Como o meu está? Que Deus te abençoe nessa oportunidade. E que você possa refletir a respeito dessa grandeza desse Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que se encarnou para ser o nosso Salvador, que se deu na cruz para nos resgatar, que viveu aqui e sofreu o desprezo, toda a afronta, a pobreza, para se identificar conosco. E por fim, Ele morreu numa cruz de maldição, rendeu o Espírito, foi sepultado e ressurgiu, e está no trono e vai voltar. Que Deus te abençoe e que nesse dia
no dia do juízo, você possa fazer parte daquele grupo que estará do lado do juiz para julgar os perdidos, e não venha fazer parte do grupo que será julgado pelo juiz para ser condenado eternamente. Eu quero orar por você nessa oportunidade, pedindo a Deus que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração, à sua alma, e que você possa refletir a respeito da eternidade e lembrar que um dia você terá que prestar contas a esse Deus. Vamos orar. Pai amado, estamos felizes por essa oportunidade, pela alegria que o Senhor nos proporciona de abrir a sua palavra, e a cada vez que nós a abrimos, nós nos surpreendemos com a tua grandeza, com a tua onisciência, onipresença, onipotência. O Senhor, que é um Deus tão grande e também nos amou de uma maneira extraordinária. Te louvamos porque o Senhor fez e faz tudo para o nosso bem. E muitas vezes nós reconhecemos que temos vivido uma vida de ingratidão. Por isso, Pai, nós clamamos para que nos ajude a cada dia. Faça aquilo que Davi pediu ao Senhor. Sonda-nos a cada dia e nos molda segundo o teu querer e nos guia a cada dia para viver na tua presença. Nessa oportunidade, Pai, queremos lembrar daquelas pessoas que nos ouvem e que ainda estão indecisas. E se elas estão indecisas, elas estão perdidas. E nós clamamos para que o teu Espírito Santo possa mover esses corações a que venham, tomar uma atitude de refletir a respeito da eternidade e confessar os seus pecados, e assim nascerem de novo para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Que o Senhor possa abençoar a cada uma, abençoa essa igreja, abençoa o propósito e o tempo que o Senhor tem determinado para que possamos voltar a reunir presencialmente. Ajuda-nos a fazer isso no tempo do Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer você que esteve conosco nessa oportunidade e que o Senhor Deus possa te abençoar. E a qualquer momento, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta para trazer uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. The exodus of my heart, 'cause you found it, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord.